Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes, mas na hora de estudar elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Olá novamente, sou a professora Josana Tourinho e este é o terceiro módulo do curso de Estética Básica. Vamos começar a falar sobre depilação. Como sempre, caso tenha alguma dúvida ou comentário, estamos disponíveis no fórum ou por e-mail. Olá! No módulo anterior, nós conhecemos a estrutura da pele e podemos perceber que anexos à pele existem várias estruturas. As unhas, as glândulas, as terminações nervosas e os pelos. Nesse módulo abordaremos o tema depilação, então o nosso objeto de estudo são os pelos. Os pelos, eles são prolongamentos de células epidérmicas queratinizadas mortas. Cada indivíduo tem cerca de 5 milhões de pelos pelo corpo. A maior concentração de pelos fica na cabeça, onde são em maior número e também crescem mais. Mas também os encontramos nas pernas, nos braços, nos órgãos genitais externos e axilas. No restante do corpo, são mais finos e mais curtos. Por essa razão, recebem nomes diferentes, pelos terminais e velos, respectivamente. A espessura e o padrão de distribuição são determinados geneticamente e têm a função de proteção contra os raios UV na cabeça. Nos olhos, as sobrancelhas e os cílios protegem contra partículas estranhas. Nas narinas, o pelo protege contra a inalação de germes e partículas estranhas. Ajuda a manter a temperatura do corpo. Homeostase. Os pelos se originam no folículo pilosebáceo e estão presentes em praticamente toda a superfície do corpo. Apenas nos lábios, na palma das mãos e na planta dos pés não temos pelos. Eles são estruturas delgadas e queratinizadas que se desenvolvem a partir de uma invaginação da epiderme. Apresentam em sua estrutura, de dentro para fora, a medula, o córtex e a cutícula. Eles apresentam fases de crescimento distintas simultaneamente, conhecidas como fase anágena, que é a fase de crescimento, catágena é a fase de repouso e telógena é a fase de queda. Por esse motivo, pode-se perceber que logo após a depilação, em algumas partes, o pelo pode começar a aparecer e em outras não. O ser humano ele passa por 7 mudanças do tipo e forma de cabelo. Fetal é chamado lanugo, temporária enquanto criança, lanugo também. Infantil, velos, pré-adolescência, pelos intermediários, adolescência, pelos terminais, adulta, pelos terminais e idosa, velos novamente. Leia o documento número 15 e você vai aprofundar seu conhecimento a respeito deste tema. A retirada dos pelos pode ser total ou parcial. De acordo com o estudo realizado por Meirelles, a epilação envolve a remoção de toda a haste do pelo e compreende o grupo mais efetivo de métodos para a remoção temporária dos pelos. Inclui o arrancamento, que é feito através de pinça ou ceras. A epilação, no entanto, leva a uma lesão no folículo piloso, de modo que este procedimento pode levar a um dano permanente à matriz, resultando em pelos mais finos. Na depilação, é necessário o uso de depilatórios químicos que removem parte do pelo, não retirando pela raiz, e são de uso fácil e indolor. Os agentes depilatórios químicos padrões estão disponíveis em gel, creme, loção, aerosol.
ou bastão. Atualmente, no mercado existe uma infinidade de produtos destinados a remover os pelos do corpo, com a ação mecânica, química e abrasiva. Na remoção mecânica, temos a extração do pelo com cera quente ou fria. Na eliminação química, os produtos se apresentam em forma de sulfetos e alcalino-terrosos. Na abrasiva, envolve a destruição do folículo piloso. Existem, entretanto, algumas complicações que poderão acontecer caso o profissional ou o cliente não obedeçam certos cuidados durante e depois da depilação. A foliculite, queimaduras e manchas são exemplos destas complicações. Aqui nós podemos observar as diferentes formas de depilação, certo? Nessa tabela. Deem uma olhada com cuidado. E aqui nós vamos ver a imagem da foliculite. É a inflamação do folículo piloso, certo? Aqui é uma queimadura causada por uma cera quente. Essa queimadura aí é causada pelo aparelho de fotodepilação. E essa aqui também. Por que pode acontecer esse problema? Ou o tempo, ou a pele não é adequada para esse tipo de depilação. Tem que seguir algumas recomendações. Por exemplo, não é recomendado o uso de cera quente para as sobrancelhas, busto, queixo, no rosto em geral. Para reduzir a sensação de vermelhidão, passe gelo no local depilado. Só aplique hidratantes após 24 horas para evitar a obstrução do folículo piloso e posterior encravamento dos fios. Evite o sol nas 48 horas seguintes à depilação. Use o protetor solar, ele combate as manchas. Oriente a sua cliente a não usar calça jeans apertada depois da depilação. Peles mais morenas e bronzeadas tendem a ser mais propensas a manchas. Se aparecer coceira, ardência e aspereza, passe gel com agentes calmantes e anti-inflamatórios logo após a depilação. Se persistir, oriente a sua cliente a ir ao dermatologista. Evite ir para a sessão de depilação com roupas apertadas ou jeans. Escolha com antecedência o método depilatório ou epilatório. De acordo com a necessidade da sua cliente, nunca utilize a eliminação química após a eliminação mecânica. Isso vai provocar sensibilidade na pele. Muito bem. Aqui finalizamos este módulo. Este é um bom momento para recapitular o que você aprendeu. Nós vimos que os pelos apresentam em sua estrutura de dentro para fora a medula, o córtex e a cutícula. As fases de crescimento do pelo são fase anágena, que é a fase de crescimento, catágena é a fase de repouso, telógena é a fase de queda. A epilação envolve remoção de toda a haste do pelo. Na depilação, não. É removida apenas a haste do pelo, não retirando ele pela raiz. As complicações que poderão acontecer: foliculite, queimaduras, manchas. E quais os cuidados o profissional deve observar? Observar a pele do seu cliente, só realizar a depilação em pele íntegra, uso de material descartável, uso de luvas, não colocar creme e nem pó antes ou após a depilação, usar cera de boa procedência e atenção à temperatura para não queimar o cliente e nunca reaproveitar a cera. Os cuidados do cliente durante e depois da depilação: não usar jeans ou roupa apertada quando for depilar, não se expor ao sol e usar protetor solar. No módulo anterior, nós conhecemos a estrutura do pelo e suas funções. Vimos a diferença entre depilação e epilação. Agora é hora de praticar. Para praticar, o material necessário para o trabalho com a depilação é maca, termocera, cera fria, quente, morna, elástica, linha para depilação, creme depilatório para o rosto e para o corpo, que são diferentes, espátula, que pode ser grande, pequena,
loção pré-depilação, óleo pós-depilação, gel calmante, papel depilatório e pinças. Tamanhos variados de pinças. É importante lembrar que a cera, o palito, a espátula, o algodão, a agulha, o lençol, as luvas e as calcinhas são insumos descartáveis e devem ser trocados a cada cliente. A pinça deve ser higienizada de acordo com a legislação vigente. A maca deve ser higienizada com álcool a 70 antes e depois de cada atendimento. E luvas também, luvas descartáveis. Higienizar o local a ser depilado com algodão embebido na loção pré-depilação, quando a pele estiver seca, de acordo com o local a ser epilado, escolha a cera se ela for fria ou morna, testar a temperatura no braço e aplicar a cera obedecendo o sentido do nascimento do pelo. Aplica no sentido do nascimento, aplica o papel depilatório em seguida, se a sua escolha for com papel depilatório, e na hora de remover, você vai remover no sentido contrário ao nascimento do pelo. Após a retirada total do pelo, é necessário aplicar o óleo para a retirada dos resíduos da cera e em seguida aplicar o gel calmante. Caso ainda reste algum fio, retire-o com pinça. Se a depilação for com creme depilatório, a pele deve estar limpa e seca também. Deve aplicar o creme depilatório com uma espátula, de preferência de madeira, aguardar o tempo estipulado pelo fabricante. Cada fabricante vai te dizer se é 3 minutos, 5 minutos, aí você também tem que seguir a orientação do fabricante. E em seguida, retirar o creme e o pelo com a espátula. Retirar completamente o creme depilatório e hidratar a pele. Pronto, terminou. Observação: existem cremes específicos para cada área do corpo. O creme do rosto, ele é específico para o rosto porque ele é mais suave, tendo em vista que no rosto nós temos os pelos mais finos do que nas pernas e nos braços. Para a epilação com linha, também conhecida como depilação egípcia, utiliza-se a linha de algodão ou poliéster. A pele deve estar limpa e seca. O profissional prepara a linha fazendo um elo. Ao amarrar as duas pontas no seu centro, cria um cruzamento com 8 voltas. As duas mãos funcionarão como tesouras, que abrem e fecham alternadamente. É necessário praticar para poder controlar o movimento. Essa técnica, ela retira o fio a partir da raiz. Então, ela é uma depilação. E nós só vamos praticar no rosto quando realmente você já tiver muita prática. As áreas que são utilizadas para fazer essa epilação: buço, testa, sobrancelha, face, certo? Finalizamos este módulo. Este é um bom momento para praticar o que você aprendeu. Não esqueça de filmar e mandar o material para nós podermos avaliar. Depile sua irmã, sua mãe, sua filha, sua sobrinha, seu marido e mande o vídeo para que a gente possa verificar. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado da aula. Não esqueça de entrar em contato caso tenha alguma dúvida ou comentário. Bons estudos e até o próximo módulo do nosso curso. Olá novamente, sou a professora Josana Tourinho e este é o 4º módulo do curso de Estética Básica. Vamos continuar falando sobre depilação.
Como sempre, caso você tenha alguma dúvida ou comentário, estamos disponíveis no fórum ou por e-mail. O primeiro passo para a depilação é a preparação do cliente. O primeiro passo que a gente vai fazer é a ficha de anamnese. Vamos conhecer o nosso cliente primeiro. Saber se ele tem alguma alergia, se tem algum ferimento na perna. Depois de preparado o cliente, colocou na maca, a maca tem que estar limpa, higienizada com álcool a 70. Depois você vai colocar um TNT, um lençolzinho de TNT e forrar com um papel toalha. Esse cuidado é para que o cliente não fique colando na maca, certo? Depois disso, você vai higienizar seu cliente com o produto adequado. Um chumaço de algodão, uma loção adstringente, que pode ser da marca que você preferir. Na bibliografia, nós vamos deixar lá algumas indicações de cosméticos que você pode utilizar. Vocês podem observar que a pele dela está toda íntegra, então nós vamos efetuar a limpeza em toda a extensão da pele, certo? Eu já coloquei na termoceira a cera que eu vou utilizar. Eu poderia utilizar essa aqui, essa é uma cera elástica, certo? Ela não precisa do TNT para fazer a extração do pelo. Agora que eu vou usar, é da mesma marca, inclusive, mas é uma cera morna. Oferece mais segurança para o cliente, certo? Mas apesar de eu saber que essa cera é morna, é necessário fazer o teste da temperatura. Esse teste é feito aqui, ó. Eu vou ver que a pele, que a cera não está quente, certo? E vou iniciar os processos. A termoceira, ela pode ser regulada, certo? Aqui é frio, médio, mais forte. Existem várias marcas de termoceira também. Isso aí você vai escolher de acordo com a sua preferência, ok? Eu vou colocar no sentido do pelo, certo? E vou retirar no sentido contrário do pelo. Depois que eu ponho o palito na pele do cliente, ele não volta mais para lá, para o frasco original da termoceira. Eu coloquei no sentido do pelo a cera, coloco no sentido do pelo o papelote, traciono a pele com uma mão e com a outra eu puxo. Observa que tudo vai sair, certo? E aí, esse procedimento eu vou repetir em toda a extensão da pele. Esse movimento aqui é importante a gente fazer para poder atingir o ponto ideal da cera, certo? Eu vou perguntar para minha cliente toda hora se está tudo bem, apesar de eu saber que a temperatura já está adequada, eu vou ficar perguntando para ela, tá ok? O mesmo papelote eu posso reutilizar enquanto eu estiver utilizando aqui. Depois isso aqui tudo vai ser descartado, ok? Depois que eu termino, eu dobro o papel e descarto ele. Aqui a cera já está um pouco mais mole, aí eu regulo a termoceira. Mas, professora, essa cera é morna, mas mesmo assim a gente tem que ter cuidado, certo? Cada cliente é um cliente, às vezes a pele é mais sensível que do outro, então a gente vai ter esse cuidado sempre. Posso fazer uma extensão maior? Pode. Não tem nada que te impeça de fazer essa extensão maior. Mas enquanto a gente está começando o trabalho, antes de adquirir a prática, você vai colocando aos poucos, porque você vai ter um melhor resultado. Existem outras formas de depilar? Existem. A gente pode fazer a depilação com cera, pode fazer a depilação com linha, pode fazer com pinça, pode fazer com luz intensa pulsada, assim como vocês viram no material que a gente preparou para vocês, tá?
Quando chega nessa região, a gente vira a perna da cliente, de forma que a gente consiga visualizar melhor. Algumas pessoas, depois de uma depilação, uma semana depois da depilação, dizem assim, poxa, começou a nascer pelo numa região e em outras não. Por quê? Porque, como nós vimos na teoria, a gente aprendeu que o pelo ele tem fases diferentes de crescimento. Em toda a extensão do corpo da gente vai ter pelo nascendo, pelo em fase de repouso e vai ter pelo em fase de queda. Então, se o pelo de determinada região estava em fase de queda, ele saiu, mas já tem um outro lá se formando antes, certo? Uma depilação, ela vai ser repetida a cada 20 a 30 dias, vai depender de pessoa para pessoa. Então, se aquele ali já estava na fase de queda, ele vai nascer primeiro que o outro. Não quer dizer que você fez a depilação mal feita. E é importante a gente saber disso para a gente poder informar o cliente. A dica aqui é sempre você puxar rápido, dói menos. Espero que você tenha gostado da aula. Não esqueça de entrar em contato caso tenha alguma dúvida ou comentário. Bons estudos e até o próximo módulo do nosso curso. Olá, novamente, sou a professora Keis Martins. Este é o 7º módulo do curso de Elaboração de Projetos Audiovisuais e Produção Executiva. Vamos falar sobre execução das despesas. Como sempre, caso tenha alguma dúvida ou comentário, estamos disponíveis no fórum ou por e-mail. Execução das despesas. Na execução financeira, o primeiro passo é abrir as contas. Então, existem vários tipos de contas, a gente vai se ater a 2 tipos, que é a conta de captação e a conta de movimentação. Todas as contas correntes dos projetos audiovisuais fomentados com recursos administrados pela agência, seja de fomento direto ou indireto, elas são abertas exclusivamente pela Ancine no Banco do Brasil. A conta de captação, ela é uma conta de fomento indireto, ou seja, você ainda vai captar os recursos, seja se você aprovou um projeto por leis estaduais ou outros tipos de legislação que permite que você capte recursos de outras fontes, então isso é um tipo de fomento indireto. Quando você tem uma conta de movimentação, você pode ter tanto um projeto de fomento direto quanto indireto. No fomento direto, quando você, por exemplo, num edital de Prodecínio, de um edital de Prodave da Ancine, isso é uma conta, você vai abrir uma conta de movimentação de fomento direto. Movimentação bancária. Depósitos. Nas contas de captação, somente são permitidos depósitos de valores oriundos de captações de recursos incentivados ou contas de recolhimento. Ou seja, não é permitido nenhum tipo de depósito que não seja oriundo de recursos que sejam via legislação, via leis, via editais, ou que estejam alinhados com o que for permitido no edital que você aprovou o seu projeto. A conta de movimentação, somente serão permitidos depósitos de valores que sejam oriundos de contas bloqueadas ou de captação dos projetos, resgates ou aplicações financeiras, ou depósitos de recursos próprios exclusivamente para fins de pagamento de despesas relacionadas ao projeto, relativas à contrapartida ou com finalidade de empréstimo. No caso, por exemplo, se você aprovou o seu projeto no edital do Prodave, por exemplo, uma série de TV.
e aí você recebeu uma quantia, digamos, de 650 mil. Esse valor ele vai direto para uma conta de movimentação. A Ancine, você como proponente vai abrir uma conta, a Ancine ela vai intermediar esse processo, então você vai abrir uma conta de movimentação. Quando você recebe esse valor, não é permitido que seja depositado nenhum tipo de valor nessa conta, a não ser essas exceções aqui que a gente acabou de explicar. Os rendimentos. De acordo com os artigos 25 e 57 da Instrução Normativa 125 de 2019, tanto nas contas de captação quanto nas contas de movimentação, os recursos devem ser aplicados em fundos de investimento lastreados em títulos da dívida pública. Ou seja, quando você recebe esse recurso na sua conta de movimentação, ele necessariamente tem que ser aplicado num fundo de investimento. Os rendimentos financeiros dessas aplicações serão considerados como aporte complementar ao projeto, estando sujeito às mesmas condições de prestação de contas exigidas para o projeto. Por exemplo, conforme o seu projeto ele for tendo rendimentos dessa aplicação financeira, você precisa também prestar contas desses rendimentos. Por isso que é importante que você esteja fazendo sempre um acompanhamento do extrato bancário e fazendo a prestação de contas referente a essas aplicações. Execução de despesas. O reembolso configura-se como um ressarcimento financeiro de despesas aderentes ao projeto realizadas com recursos próprios da proponente ou de pessoas físicas vinculadas ao projeto. O pagamento de despesas para posterior reembolso é permitido pela Ancine em casos específicos e restritos, por conta de oportunidade, conveniência, celeridade ou da natureza da despesa. Então, dentro do desenho de produção, em muitos momentos a gente acaba precisando atender algumas emergências. Então, dentro disso é permitido, por exemplo, se tiver algum problema com a movimentação da conta, enfim, qualquer tipo de dificuldade, é permitido que a proponente ou pessoas vinculadas ao projeto possam, utilizar de seus recursos próprios para pagar alguma despesa referente ao projeto e, posteriormente, ser ressarcida por isso. Não poderão ser reembolsadas, por exemplo, pequenas despesas em contratação de serviços. Não é mais permitido, de acordo com a Instrução Normativa número 150. Como despesas de táxi, restaurantes, pedágio, estacionamento, cópias, chaveiro, cartórios, correios, contas de telefone de pessoas físicas e etc. Esses tipos de despesas, elas não podem ser reembolsadas. O que é permitido hoje é que essas despesas, elas tenham a sua própria NF, a sua própria nota fiscal, o seu próprio recibo, de acordo com as orientações da Instrução Normativa 150. Os reembolsos deverão ser realizados por intermédio de transferências bancárias para a conta corrente administrativa de titularidade da empresa proponente ou do profissional vinculado ao projeto. Ou seja, se a despesa ela foi paga pela proponente como pessoa jurídica, então esse reembolso ele deve ser direto para a conta jurídica da proponente. No caso de uma despesa que foi paga por uma pessoa física vinculada que tem um contrato com o projeto, essa despesa ela vai direto para a conta dessa pessoa física. Excepcionalmente, a proponente poderá se reembolsar de despesas específicas, devidamente destacadas na lista exaustiva do artigo 16 da Instrução Normativa número 150. Contratações. A proponente deverá observar alguns preceitos básicos indispensáveis para que os documentos fiscais sejam considerados válidos para a comprovação da correta aplicação dos recursos públicos. É dever da proponente atestar as atividades econômicas listadas para a empresa contratada, prestadora de serviço, no seu CNPJ e no seu contrato social, ou seja, somente contratar pessoa idônea. Ou seja, se você vai contratar um serviço de transporte, você precisa checar se a prestadora de serviço, se ela tem no seu cartão de CNPJ ou no contrato social da empresa, se ela tem o CNAE correspondente a esse tipo de serviço. Ou seja, se ela é uma pessoa idônea, se tem correspondência jurídica para estar exercendo aquela atividade.
Sempre que contratar uma empresa para a prestação de um serviço técnico ou artístico, a proponente deve se certificar de que o profissional disponibilizado para a execução do serviço tem vínculo societário ou empregatício com a empresa, que será responsável pelo recebimento do pagamento e emissão do documento fiscal. Ou seja, se eu contrato um técnico de luz, eu preciso checar se esse técnico de luz, se a nota fiscal que ele está emitindo, se a empresa que está representando ele, se ele faz parte do quadro societário dessa empresa. Caso esse contratado não tenha vínculo com a empresa que está emitida a nota fiscal, isso se caracteriza como uma irregularidade. No caso, se essa pessoa não tem vínculo societário com nenhuma empresa, ou se ela não é administradora, dona, diretora de uma empresa, então ela precisa emitir a sua nota fiscal, a sua nota como pessoa física, se ela não tiver vínculo nenhum com nenhuma empresa. Antes de efetivar a contratação, a proponente deve se certificar de que o prestador de serviço possui conta bancária em seu nome, pois os pagamentos deverão ser realizados diretamente da conta do projeto para a conta corrente da empresa ou da pessoa física prestadora de serviço. Ou seja, não é possível fazer pagamentos em espécie, em cheque ou qualquer outro meio. Só é permitido que tenham movimentações bancárias da conta de movimentação do projeto para a conta dos prestadores de serviço, como um depósito direto para quem está vinculado ao projeto como um prestador de serviço. A proponente só deverá efetuar o pagamento da despesa após a confirmação de que as notas fiscais ou recibos apresentados pelo credor possuem os dados de identificação do projeto, título e SALIC e a discriminação dos serviços prestados fixados no momento da emissão do documento, nos termos do artigo 9º da Instrução Normativa 150. No caso de cupom fiscal, no qual não exista um campo disponível para a inclusão de dados, o título do projeto e sua numeração junto à ANSIND poderão ser incluídos pela proponente por meio de carimbo no verso do documento. A proponente deve sempre se certificar de que a despesa executada tem aderência ao projeto e está prevista no orçamento aprovado. Mesmo que precise executar uma despesa não prevista no orçamento aprovado, deverá se certificar de que ela é aderente ao escopo do objeto pactuado e está de acordo com as determinações dos normativos da ANSIND. Deve se certificar ainda de que a despesa pretendida não foi objeto de corte ou glosa em outras análises orçamentárias. Pessoa física, o RPA. O profissional autônomo lhe presta seu serviço sem vinculação ou subordinação, assumindo o risco pela sua atividade. Os pagamentos líquidos, após retenção dos tributos, deverão sair diretamente da conta corrente do projeto para a conta dos profissionais, vinculados à emissão do RPA, que é um recibo de pagamento de autônomo. Após realizar a retenção na fonte, a proponente poderá realizar os pagamentos dos tributos diretamente na conta do projeto, diretamente da conta do projeto ou da conta administrativa para posterior reembolso por pertencerem ao grupo de rateio de serviços internalizados, exceção prevista no artigo 16 da Instrução Normativa número 150. Menor de idade. O trabalho artístico prestado por menor de idade depende de autorização de autoridade judiciária competente, juiz da infância e da juventude ou juiz do trabalho, mediante alvará, visto que essa autoridade analisará as condições de trabalho e a garantia de saúde física e mental do menor. Indígenas. A Lei nº 6.001, de 1973, traz as seguintes orientações sobre as condições de trabalho dos indígenas. Artigo 14. Não haverá discriminação entre trabalhadores indígenas e os demais trabalhadores, aplicando-se-lhes todos os direitos e garantias das leis trabalhistas e de previdência social. Parágrafo único. É permitida a adaptação de condições de trabalho aos usos e costumes da comunidade a que pertencer o índio. Pessoa jurídica. No caso, o documento correspondente é a nota fiscal. Os serviços prestados por pessoas jurídicas legalmente constituídas no Brasil devem ser comprovados com notas fiscais. O pagamento deve ser realizado diretamente da conta corrente do projeto para a conta corrente do credor após a emissão da nota fiscal. Ou seja, da conta do projeto para a conta jurídica do prestador de serviço.
É responsabilidade da proponente verificar se a empresa contratada possui atividade econômica compatível com o serviço prestado e se esse vínculo empregatício ou societário entre a empresa e o técnico disponibilizado para a prestação do serviço. Pessoa jurídica, MEI. O MEI, o microempreendedor individual, tem diversas especificidades e restrições. Desse modo, a lista de atividades permitidas é muito restrita e não possui muitas atividades técnicas especializadas, intelectuais ou próprias de profissões regulamentadas. O MEI só poderá ser contratado para prestar serviço presente explicitamente na lista atualizada de ocupações disponíveis para MEI. Como a MEI é uma categoria de empresário individual, pode utilizar sua conta corrente de pessoa física para receber seus pagamentos, pois o patrimônio do empreendimento se confunde com o patrimônio do empreendedor. Ou seja, aqui existe uma exceção na regra da emissão dos pagamentos de notas fiscais, no caso de MEI. Porque, como a MEI se confunde o patrimônio do empreendedor com o do seu empreendimento, e a MEI ela é uma outra categoria de pessoa jurídica, então é possível sim fazer um pagamento da conta do projeto para a conta pessoal em nome do empresário da MEI. A proponente só poderá adquirir passagens aéreas em classe econômica dentro do país ou para o exterior para pessoas que possuam vínculo comprovado com o projeto, nome listado nos créditos da obra, no caso de produção, ou contrato de prestação de serviços para o projeto. As passagens aéreas deverão ser adquiridas por intermédio de agências de viagens. O pagamento deverá ser realizado diretamente da conta do projeto para a conta da agência, contra a apresentação da fatura e da passagem, do bilhete eletrônico. Passagem em nome de pessoas não vinculadas à produção serão glosadas. Não serão aceitas despesas com taxas de remarcação, multa por cancelamento, excesso de bagagem ou no-show. Diárias per-din. O pagamento de diárias é destinado à cobertura de despesas com alimentação, hospedagem e transporte urbano para profissional que se deslocar de sua sede de trabalho para outra localidade, município, estado ou país, em função do serviço na produção, em caráter eventual e transitório. Só poderão receber diárias as pessoas que possuam vínculo comprovado com o projeto. Ou seja, se a sede de produção é em São Luís e eu preciso fazer uma gravação em um outro município, por exemplo, Alcântara, então eu posso sim pagar diárias per-din. No caso das despesas que são feitas em São Luís, eu não poderia fazer diárias nesse tipo de cobertura de despesas. Eu não posso pagar os meus profissionais de São Luís com diárias per-din, somente se houver deslocamento da minha sede de trabalho. Serviço de transporte. A proponente poderá contratar empresas de transporte para o deslocamento de equipamentos e transporte do coletivo da equipe para os locais de filmagem. A despesa deverá ser comprovada com nota fiscal ou conhecimento de transporte. Espero que essa aula e o curso como um todo tenham sido proveitosos. Caso tenha alguma dúvida, não deixe de entrar em contato. Bons estudos e não deixe de responder as atividades como requisito para a obtenção do seu certificado de conclusão. Olá novamente, eu sou a professora Casey Martins e este é o último módulo do curso de elaboração de projetos audiovisuais e produção executiva. Neste módulo, faremos as considerações finais sobre a prestação de contas. Após o término deste módulo, não se esqueça de responder às atividades postadas. E como sempre, para qualquer dúvida, você pode entrar em contato conosco através do fórum ou ainda por e-mail. Considerações finais sobre a prestação de contas nos projetos audiovisuais.
Prestação de contas. Na Instrução Normativa número 150, de 23 de setembro de 2019, o artigo 8º, a proponente deverá manter os documentos originais que comprovem a totalidade das despesas do projeto arquivados em meio físico, em ordem cronológica ou na ordem em que se encontrarem dispostos em sua relação de pagamentos, pelo prazo de 5 anos, contados a partir da decisão final da análise da prestação de contas. A prestação de contas será aprovada com ressalvas quando verificadas as seguintes ocorrências, entre outras: classificar na relação de pagamentos, informações financeiras ou no demonstrativo orçamentários despesas que não se relacionem à natureza dos itens orçamentários em que foram lançados, em divergência com o orçamento aprovado. É aprovada com ressalvas quando executar remanejamento interno de valores entre itens orçamentários para os projetos audiovisuais em desacordo com os termos da instrução normativa específica que rege a aprovação e acompanhamento dos respectivos projetos. Ou seja, se você tem um orçamento aprovado de 1 milhão, você, ali dentro do seu orçamento, vão ter itens específicos que você vai descrever como que você vai gastar esse recurso. Quando você faz despesas que você não previu, ou, por exemplo, você gasta muito mais com um profissional e muito menos com uma outra despesa que você achou que poderia gastar, quando você faz esse reajustamento, esse remanejamento interno de valores, você tem um teto para você fazer isso e está dentro da regularidade. Quando você passa, por exemplo, de 20 a 25% do valor total, você precisa da pré-aprovação da Ancine para fazer esse remanejamento interno. Então, é preciso ficar atento com o seu orçamento analítico para que ele seja um orçamento real e que você possa estar perto das despesas que você vai realmente executar. Executar as despesas do projeto com concentração de pagamentos de pelo menos 25% do valor total executado a um mesmo fornecedor ou grupos de empresas vinculados a um mesmo sócio também constitui uma irregularidade, porém, até 25% a sua prestação de contas ela vai ser aprovada com ressalvas, exceto para projetos específicos de, por exemplo, desenvolvimento de projeto, porque no desenvolvimento de projeto as despesas, elas são, a natureza das despesas não são muito diversificadas. Por exemplo, você vai ter que pagar o roteirista, a direção, em alguns casos, vai pagar uma consultoria de roteiro. Então, como são pequenas a natureza das despesas desse projeto, então é possível que você pague muito mais do que 25%, porque essa regra ela vale para a produção de projetos audiovisuais que não estão listados aqui. Ou seja, essa regra vale exceto para projetos de desenvolvimento de projetos, construção, reforma ou atualização tecnológica da sala de exibição, aquisição de ações, finalização do seu projeto audiovisual, comercialização, animação, produção com orçamento executado de até R$500 mil e etc. Ainda nos termos da aprovação com ressalva. Despesas executadas irregularmente, cujos valores já tenham sido ressarcidos aos cofres públicos, movimentação de recursos nas contas abertas para a execução do projeto que não forem destinados ao pagamento de despesas do projeto, comprovados juntos à prestação de contas. Preenchimento incorreto dos formulários que comprometa a análise da prestação de contas. Não aplicação ou aplicação em desacordo da logomarca obrigatória, conforme a Instrução Normativa número 130. Atenção, isso é um detalhe muito importante. A aplicação da logomarca obrigatória, ela precisa estar em total acordo com a Instrução Normativa número 130, porque existe um tempo de entrada, de saída, de tamanho de fonte, então é muito importante estar atento a esses detalhes para que a sua prestação de contas ela não seja reprovada ou aprovada com ressalva. Prestação de contas reprovada. Omissão no dever de prestar contas, na forma do artigo 6 da Instrução Normativa número 150. No artigo 6, quando a prestação de contas final não for apresentada no prazo determinado na seção 1 deste capítulo,
a proponente será inscrita na situação de inadimplência. A proponente será notificada de sua inscrição na situação de inadimplência e instada a regular omissão no prazo de 30 dias. Permanecendo a proponente omissa após o prazo estipulado no inciso 1º deste artigo, o projeto será encaminhado à deliberação da diretoria colegiada da Ancine para não aprovação da prestação de contas e autorização da instauração de procedimento de tomada de contas especial, TCE, ou a adoção de medidas judiciais e aplicação das penalidades cabíveis, conforme preconiza a legislação em vigor. A prestação de contas será reprovada no caso de não entrega do material para análise técnica do cumprimento do objeto finalizado, ou seja, se você não entregar o produto audiovisual que você falou que ia entregar. Não ressarcimento ao erário de despesas glosadas. No caso de despesas que foram glosadas, que foram consideradas estranhas à natureza do projeto, você precisa ressarcir a Ancine, aos cofres públicos, porque essa despesa ela não foi considerada uma despesa regular dentro da natureza do projeto. Não apresentação de despesas relacionadas à execução da totalidade dos recursos disponibilizados, dos rendimentos oferidos pelas aplicações financeiras ou da contrapartida obrigatória, quando couber, sem a devida devolução ao erário desses valores. Prática de ato de gestão ilegal ou de caráter fraudulento que implique danos ao erário. Em projetos de produção de obra audiovisual, a não emissão do Certificado de Produto Brasileiro, o CPB, ou a sua emissão sem atestar a classificação da obra como obra audiovisual brasileira independente constituinte de espaço qualificado. Também, o não atendimento às diligências indispensáveis à análise da prestação de contas. O descumprimento das obrigações que, conforme os instrumentos que regulam a aplicação de recursos de fomento direto, possam ensejar a não aprovação da prestação de contas. Não aprovação do cumprimento de objeto e finalidade. Ou seja, quando você faz o seu projeto e você submete ele à análise e aprovação para receber recursos públicos, você precisa estar alinhado na sua prestação de contas do que você falou e propôs no seu projeto inicial. Então, se eu falei no meu projeto que eu vou fazer um filme de longa-metragem, o cumprimento do meu objeto e a finalidade do meu objeto é um longa-metragem. Então, eu preciso apresentar esse longa-metragem a partir da emissão do meu Certificado de Produto Brasileiro, que é o meu registro de que aquela obra ela é uma obra de longa-metragem dentro dos termos que eu falei que eu ia fazer. Sanções e penalidades. Advertência. A advertência é um alerta a proponentes sobre a realização de condutas inadequadas, de caráter menos grave, que representam o descumprimento de recomendações da Ancine ou geram dificuldades para as etapas de análise de prestação de contas. Inabilitação. A inabilitação é a sanção restritiva de direitos aplicada no caso de condutas inadequadas de caráter mais grave, listadas no artigo 43, no parágrafo 1º, inciso 2º da Instrução Normativa número 150. Como consequência, a proponente ou executora do projeto audiovisual, bem como seus respectivos sócios administradores e as empresas nas quais estes últimos sejam também sócios administradores, ficam impedidas de terem analisados e aprovados novos projetos, análise complementar, redimensionamentos, remanejamentos, reinvestimentos, trocas de titularidade, contratações, prorrogações e liberações de recursos de seus projetos em andamento, no fomento direto e no fomento indireto. Os impedimentos persistirão enquanto durar o descumprimento das obrigações previstas na Instrução Normativa número 150. Sofrem ainda com as seguintes penalidades: suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, proibição de contratar com a administração pública pelo período de até 2 anos,
proibição de fruir dos benefícios de fomento indireto geridos pela Ancine pelo período de até 2 anos. Glosas. Na análise de prestação de contas, caso sejam constatadas despesas irregulares, inválidas ou estranhas à natureza do projeto, a Ancine diligenciará a proponente solicitando a devolução dos recursos à União para que não se consolide a situação de danos ao erário. Inadimplência. Quando descumpre solicitações realizadas pela Ancine, as proponentes, seus sócios e as empresas vinculadas são inscritas na situação de inadimplência. Quando inscrita no cadastro de inadimplentes, ficam impedidas de terem analisados e aprovados novos projetos, análise complementar, redimensionamentos, remanejamentos, reinvestimentos, trocas de titularidade, contratações, prorrogações e etc. Sempre que a proponente cumpre com a obrigação motivadora da inadimplência, mesmo que de maneira intempestiva, é automaticamente retirada da situação de inadimplência. Para mais informações, veja o artigo 39 da Instrução Normativa número 150. Multas. Alguns mecanismos de fomento exigem a aplicação de multas incidentes sobre os débitos apurados pela Ancine. A diretoria colegiada exigirá a devolução dos recursos no prazo de 30 dias contados do recebimento da notificação. Se a proponente devolver o dinheiro devido dentro desse prazo, não será aplicada a multa. Entretanto, após esse prazo, o valor deverá ser recolhido acrescido da multa prevista na lei ou no respectivo instrumento contratual, fomento direto, após a atualização monetária dos valores. Tomada de contas especial. É um processo perante o Tribunal de Contas da União, o TCU, devidamente formalizado, com rito próprio, que visa a apuração de responsabilidade por ocorrência de dano à administração pública federal e obtenção do respectivo ressarcimento, objetivando a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis e a quantificação do dano. A TCE será instaurada para projetos com prestação de contas não aprovadas na Ancine, cujos recursos atualizados não tenham sido devolvidos aos cofres públicos na forma da lei, após esgotadas todas as medidas administrativas internas. Muita informação, né? Mas calma, ainda nem começou a pior parte, só começa quando você inicia o seu projeto financiado. Mas não se esqueça, todo esforço e disciplina valem a pena quando a alma do projeto não é pequena. Boa sorte e conte comigo no caminho. Espero que essa aula e o curso como um todo tenham sido proveitosos. Caso tenha alguma dúvida, não deixe de entrar em contato. Bons estudos e não deixe de responder as atividades como requisito para a obtenção do seu certificado de conclusão. Seja bem-vindo ao Maranhão Profissionalizado, a plataforma online de ensino do Governo do Estado do Maranhão. Eu sou Lívia Aroucha, mestre em enfermagem pela Universidade Federal do Maranhão, e esse é o módulo de apresentação do curso de Cuidador de Idoso. Não esqueça de acessar dentro da plataforma o material de apoio a essa aula. Para qualquer dúvida, você pode entrar em contato através do fórum ou ainda por e-mail. Nesse curso, você aprenderá a ser um cuidador de idosos e descobrirá o valor social dessa profissão. Ao longo do nosso curso, dividido em 5 módulos, falaremos sobre o cuidador de idosos, o Estatuto do Idoso, cuidados no domicílio, doenças comuns do envelhecimento e materiais necessários para a aferição de glicemia capilar e pressão arterial. Bons estudos e até os próximos módulos! Seja bem-vindo! Eu sou a professora Lívia Aroucha e este é o primeiro módulo do curso de Cuidador
de idosos. Nesse módulo, vamos falar sobre o cuidador de idosos. Se tiver alguma dúvida, não deixe de entrar em contato através do fórum ou ainda por e-mail. Nós precisamos compreender que existe uma diferença importante entre acompanhante e cuidador. A figura do acompanhante não participa do processo como o cuidador participa. O cuidador possui características especiais expressas pelo traço forte de amor, solidariedade e doação. É a pessoa da família ou da comunidade que pode se envolver, que pode atuar neste cargo. O papel do cuidador ultrapassa o acompanhamento e é uma participação ativa das atividades diárias, seja o idoso saudável ou seja o idoso enfermo. A função é acompanhar e auxiliar esse idoso em suas atividades de autocuidado. Eu preciso que vocês saibam que a presença do cuidador potencializa muito a qualidade de vida desse idoso. Cabe ressaltar que a manutenção do cuidador dentro da família fortalece os vínculos, fortalece o convívio familiar, diminui o tempo de internação e reduz as complicações causadas por tempo elevado de internação hospitalar. Mas vamos falar de cuidado. O que é cuidado? Cuidado é atenção, é precaução, é cautela, é carinho, é responsabilidade. Cuidar é servir. Cuidar é também perceber a outra pessoa como ela é e como ela se mostra e respeitar isso. Ser cuidador é substituir todas as atividades desses idosos? Não. O cuidador deve ter um olhar atento a esse idoso e incentivar a realizar suas próprias atividades de autocuidado. Cuidar não é fazer pelo outro, mas ajudar no que ele necessita. Nós precisamos compreender algumas peculiaridades do cuidar. Dentro do contexto em que você cuida de um idoso, esse idoso pode estar vivenciando alguns sentimentos como raiva, culpa, angústia, chateação, choro, medo da morte, invalidez. Ser cuidador é uma tarefa fácil? Não é uma tarefa fácil, porém é uma tarefa importante e nós vamos aprender juntos a como capacitar você para desenvolver essa função. Com todos os sentimentos de raiva, de rejeição, de angústia, de depressão que o idoso pode estar vivenciando, o cuidador precisa desenvolver um jogo de cintura e aprender a negociar com esse idoso. O que significa isso? Frases como não, não quero, não posso, agora não devem desanimá-los. Vocês devem aprender a negociar e a usar uma frase importante que diz agora não, mas quando você se sentir melhor, nós podemos fazer isso. O idoso não precisa banhar no horário que você quer, ele não precisa comer no horário que você quer, mas com negociação e um bom convívio, nós vamos construindo regras de boa convivência. Eu preciso lembrar vocês 3 coisas. Jamais infantilizar o idoso. Vocês precisam desenvolver uma escuta qualificada, aprender a ouvir e, principalmente, valorizar a fala do outro. O cuidador tem uma relação intrínseca com a equipe de saúde. O ato de cuidar não caracteriza o cuidador como um profissional de saúde. Portanto, o cuidador não deve executar procedimentos que os técnicos de enfermagem ou que enfermeiros realizariam, como curativos muito grandes, muito complexos, aplicação de injeções, instalação de sonda. Isso não é atividade de vocês. Então, as atividades que o cuidador vai realizar devem ser planejadas junto com os profissionais de saúde. E essa parceria possibilita uma sistematização que visa o cuidado adequado desse idoso no domicílio. A doença ou a limitação física provoca mudanças na vida de todos os membros da família. Vocês já devem ter tido alguém da família que ficou doente, que passou por um processo demorado de internação e sabem como isso modifica a rotina. Vocês vão estar dentro da família para facilitar esse convívio.
Então, a finalidade é evitar o estresse, o cansaço e permitir também que você, cuidador, tenha tempo para se autocuidar. Quem cuida do outro precisa cuidar de si. Então, a tarefa de cuidar de alguém não é uma tarefa fácil. Então, o cuidador, ele se envolve com o idoso, ele passa a sofrer as angústias que esse idoso também sofre, e diante dessa situação, é comum que vocês também possam desenvolver depressão, tem dia que vocês vão ficar tristes, tem dias que vocês não vão estar tão bem dentro da família e vocês precisam estar atentos para essas alterações. Agora eu vou dar dicas importantes para você, cuidador, aprender a se cuidar. Converse com seus familiares, seus vizinhos, seus amigos. Sempre que você precisar, fale. É fundamental que o cuidador reserve momentos para cuidar de si, para descansar, para assistir televisão, para fazer uma massagem, para participar de atividades de lazer. A sua vida não pode parar. Por isso eu repito, quem cuida precisa se cuidar. Para terminar, eu queria compartilhar com vocês uma frase que me chama muita atenção, que diz: tudo que existe e vive precisa ser cuidado para continuar existindo. Uma planta, uma criança, um idoso, o planeta Terra. Tudo que vive precisa ser alimentado. Assim, o cuidado, a essência da vida humana, precisa ser continuamente alimentado. O cuidado vive do amor, da ternura, da carícia e da convivência. Espero que a aula tenha sido proveitosa. Não esqueça de entrar em contato caso tenha alguma dúvida ou comentário. Bons estudos! Olá, sejam bem-vindos ao Maranhão Profissionalizado, a plataforma online de ensino do Governo do Estado do Maranhão. Eu sou a Larissa, sou confeiteira, sócia proprietária do Merienda Atelier. Esse é um módulo de apresentação do curso de tortas de vitrine. Não esqueça de acessar dentro da plataforma o material de apoio desta aula. Para quaisquer dúvida, você pode conectar através do fórum ou ainda por e-mail. O setor de alimentação vem evoluindo de forma acelerada no Brasil, crescendo a taxa de 30% ao ano. Segundo especialistas, as sobremesas são responsáveis por 20% do faturamento de restaurantes, hotéis, lojas finas, buffets e supermercados, sendo que a maioria adquire essas tortas de terceiros. Dentro dessas perspectivas, as confecções de tortas de vitrine podem ser consideradas como um segmento em franco crescimento em oferecer inúmeras oportunidades a todos que querem iniciar um empreendimento sem muito investimento. As tortas de vitrine têm sido um segmento da confeitaria moderna em genuíno crescimento. É um mercado de intensas oportunidades. A torta é apreciada em todo o mundo e uma ótima e elegante prática para aniversários e reuniões. Além disso, é uma demanda excelente, pois as tortas hoje são servidas em lanches, chás, aniversários, e pessoas querem cada vez mais conveniência sem abrir mão de qualidade. A confecção de tortas tem se tornado cada vez mais uma alternativa rentável para muitas pessoas que têm aptidão culinária e querem trabalhar em casa sem submeter-se ao trânsito, horário apertado, aluguel e qualquer que seja uma excelente oportunidade para otimizar e atrair uma ótima clientela. Ao longo do nosso curso, aprenderemos a fazer 3 tortas: a torta de limão, a torta chocolatuda e o cheesecake de morango. Bons estudos e até o próximo módulo! Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Larissa Machado e este é o primeiro módulo do curso de tortas de vitrine. Neste primeiro módulo, vamos aprender a fazer essa torta chocolatuda. Vamos começar pela lista de ingredientes. Vamos começar pela massa. A massa vai levar 5 ovos, 350 gramas de açúcar, 1 colher de essência de baunilha, 1,5 xícara de leite, 3 colheres de óleo, 250 gramas de trigo com fermento, 50 gramas de chocolate em pó.
Para o recheio, vamos precisar de 2 latas de leite condensado, 2 caixas de creme de leite e 1 xícara de achocolatado em pó. Agora vamos começar a fazer o primeiro passo da massa. O que vai acontecer? Nós vamos precisar de uma batedeira. Na batedeira, vamos colocar os ovos, a essência de baunilha e o açúcar. Esse é o nosso primeiro passo da nossa receita. Aqui vão os 5 ovos. Aqui vai o açúcar. E agora, a essência de baunilha. Depois desses 3 ingredientes, vamos levá-lo à batedeira e deixar por 10 minutos. Pronto, aqui finalizando a nossa massa batida. Vou mostrar agora para vocês o ponto da massa. Esse é o ponto da nossa massa batida. Ele fica um creme meio esbranquiçado, com essa textura. Aí agora a gente vai dar continuidade no processo da torta. Depois que chegou a esse ponto, a gente vai começar a acrescentar os outros ingredientes. A gente vai acrescentar o trigo. O trigo ele é peneirado. Esse aqui ele já está peneirado. A gente acrescenta o trigo. Aqui nós temos o leite e o óleo. Vou dar uma mexida na massa. A massa é bem simples. Agora esse processo é todo na mão, ele não volta mais para a batedeira, porque o trigo ele tem fermento, então para ele não começar a fermentar, a gente já vai bater ele só na mão. Agora, por fim, a gente vai acrescentar o chocolate em pó e o bicarbonato. Esse bicarbonato, eu uso ele porque ele dá uma coloração mais bonita na massa da torta. E ele também ajuda no processo de fermentação, de inchar a torta. Esse é o processo que a massa vai criando. Ela vai continuar essa massa fofa, bem aerada. Se você tiver um fouet em casa, também pode usar um fouet ou a espátula. Só precisa mexer com a mão, uma colher, algum objeto que você tiver em casa. Pronto, aqui a nossa massa já pronta. Essa é a textura dela. Vocês podem perceber que ela fica uma massa bem fofa. Agora a gente vai colocar ela na forma. A forma ela está untada e enfarinhada. A gente vai colocar a massa nela e vai levar ao forno de 180 graus por em torno de uns 35 a 40 minutos. Vai depender muito do forno de cada um. Pronto. Esse aqui é a torta batida e na forma. Eu vou levar agora no forno
e vou mostrar o resultado para vocês dela depois de pronta. Bem, gente, aqui estou de volta com a torta pronta. A torta acabou de sair do fogo e a nossa torta ela é assim, ela fica bem fofinha e ela tem essa textura. Eu vou partir ela para vocês olharem como ela fica dentro. Pronto. Essa aqui é a nossa massa. Ela é que a gente chama a massa de pão de ló. E assim, com esses discos é que a gente vai conseguir montar a nossa torta. A gente faz a torta alta e aí a gente faz os discos das tortas e recheia. E eu vou ensinar para vocês a técnica de prensar a torta, para ela ficar toda estruturadazinha e não ficar torta. O processo de prensar a torta, eu uso esses sacos plásticos. Você pode usar tanto um saco plástico ou aqueles rolos de PVC, daqueles papel filme. A gente abre o saco, coloca na própria forma que foi para o forno, a sua própria forma do mesmo tamanho, e a gente vai começar a prensar a nossa torta. A torta já está fatiada. O que é que eu faço? Eu sempre fatio ela em 3 partes. Ó, em 3 discos. Esses são os 3 discos da torta que eu fiz. Aí, a gente coloca o primeiro disco no fundo. Esse saco, ele vai ajudar a deixar a torta toda estruturada. E o que a gente faz? Essa nossa massa é uma massa de pão de ló. Então, ela não é uma massa amanteigada. O que eu faço? Eu gosto sempre de molhar a torta. Ela vai ficar aquela textura molhada, que ela vai poder ir para a geladeira e não vai ter aquela textura dura de bolo, porque é por isso que é tortas de vitrine. Depois de colocar o nosso primeiro disco, a gente pode molhar a nossa torta. Com o que a gente pode molhar a torta? A gente pode fazer uma calda de açúcar com água, levar ao forno e dar aquela consistência no forno e molhar a torta. A gente pode molhar com leite condensado, a gente pode molhar com leite Nescau. A gente tem diversos tipos de como você hidratar a massa e ela ficar naquela suculência de todo o tempo molhadinha. Então, vou começar a molhar a minha torta. Molho a torta. A textura da torta molhada vai ser de acordo com o que você vai querer. Eu gosto bem molhada. Então, aí depois, o que é que eu sempre dou a dica? Toda vez que você for fazer uma torta, faça tudo pesado, para que não fique uma camada maior que a outra e com isso a torta fique com a estrutura, com uma má formação nela. Aí aqui eu já trouxe o recheio pronto. O nosso recheio ele vai ficar nessa textura. Essa textura é o quê? Eu levo ao forno, vou dar o ponto de brigadeiro. As 2 latas de leite condensado, as 2 caixinhas de creme de leite e o brigadeiro, o achocolatado se for de brigadeiro, ou só o leite condensado e o creme de leite se for o brigadeiro branco. No caso, eu vou fazer esse com brigadeiro branco. Aí aqui já está medido, eu vou colocar 300 gramas de uma camada e 300 gramas no outro. Eu gosto de bastante recheio. O saco, ele ajuda até para as laterais ficarem todas lisinhas. Vou mostrar para vocês, ó. A gente espalha o brigadeiro na primeira camada. Agora eu venho com a segunda camada e vou fazer a prensa.
Quanto mais você prensar, mais compacta a torta vai ficar. Continuo molhando. Espalha, coloca bastante para a lateral. Como tem o saco, vai evitar que não grude na forma. Então, depois que você for tirar a torta da forma, ela vai ficar bem inteirinha. Vou com o meu terceiro disco, dou a prensada. E continuo a finalização molhando. Então, eu molhei as 3 camadas, coloquei o recheio nas 2 camadas. E aí, vou prensar ela, finalizar com o saco. Nessa finalização, eu dou mais uma prensada. E agora eu vou levar para a geladeira por 3 horas. Depois dessas 3 horas, vocês vão olhar o resultado que ela vai ficar para a gente começar a trabalhar na decoração. Bem, gente, então voltando com a nossa 3 horas, da nossa torta 3 horas na geladeira. E agora a gente vai ver o resultado dela depois das 3 horas na geladeira. Eu vou pegar um pratinho, pode ser um pratinho de casa, um pratinho de isopor. Vou colocar a torta e vou virar. Vou tirar agora para vocês verem como ela vai ficar retinha. O papel, ele tem esse efeito. A gente vai prensar ela e ela vai ficar todo o tempo retinha. Não vai ficar aquelas imperfeições do doce saindo para fora da torta. Agora eu tiro o saco. E aí esse saco eu desprezo. São sacos descartáveis que você pode comprar para ficar fazendo esse processo. Aí agora com esses paninhos a gente vai fazer a limpeza do prato para a gente finalizar com a decoração. É muito importante para fazer as tortas que você tenha uma bailarina dessa, até mesmo para decorar e você ter uma mobilidade maior para decorar a sua torta. Mas não quer dizer que em casa, com qualquer outro apoio, você também consiga decorar. Isso aqui vai te trazer um pouco mais de praticidade e rapidez. Aí o que a gente vai fazer agora? Eu estou com minha torta já finalizada, prensada, gelada. Então ela precisa ficar gelada. Porque a torta, se ela não estiver gelada, ela vai ficar mole, porque ela é bem úmida. Vocês perceberam que eu molhei bastante. Então, pelo fato dela ser bem úmida, ela precisa estar gelada, sempre gelada. Depois desse processo, a gente vai começar agora a decoração da torta. O que eu vou usar para a decoração da torta? Eu tenho aqui um chantilly de chocolate, aquele chantilly que a gente compra no supermercado, aquele chantilly pronto, a gente só vai colocar ele na geladeira por 12 horas e bater na batedeira. Ele vai dar essa consistência aqui. Com esse chantilly, eu vou fazer o acabamento da minha torta. Aí aqui a gente vai manusear e deixar o chantilly maleável, para que eu tenha uma boa consistência dele para colocar na minha torta. Esse chantilly, quando você bate ele na batedeira, ele fica assim meio aerado. Não sei se vocês conseguem perceber. E o que eu gosto de fazer? Eu gosto de acrescentar ou leite condensado, porque o leite condensado, além de dar sabor, ele vai dar uma textura melhor. E eu vou mostrar para vocês, ou o próprio brigadeiro do recheio, vocês podem acrescentar aqui dentro. Que ele dá, além de dar um sabor também muito bom, ele vai dar uma textura boa para a cobertura. Pronto. Eu vou colocar aqui.
E vou hidratar o chantilly. Depois que você hidrata o chantilly, eu vou mostrar a diferença para vocês do chantilly sem estar hidratado e o chantilly hidratado. Pronto, olha. O chantilly hidratado e o chantilly sem estar hidratado. O chantilly, quando ele não está hidratado, ele fica todo cheio de farelozinho assim. E o hidratado, ele fica bem lisinho. Então, quando ele tiver nessa textura lisinho, é que a gente vai aplicar no bolo, na torta. Agora, com a ajuda de uma espátula, a gente vai começar a alisar a torta. Alguns materiais, eles são essenciais para deixar a sua torta com um acabamento bem feito. A gente começa a parte de alisar a torta, tudo bem delicado. Com uma espátula, você vai alisando a sua torta e vai dando os acabamentos dela. Lembrando que a torta, quanto mais gelada ela tiver, melhor para trabalhar. Depois que você aplica a primeira camada do chantilly hidratado, com a ajuda de uma espátula, essas espátulas que são lisas, a gente vai começar a técnica de alisar a torta. Ó, com a espátula, você para a sua mão e mexe só a bailarina. Só quem mexe é a bailarina. Aí a torta ela já vai ficando lisinha, com o acabamento bem lisinho. Se tiver algumas imperfeições, não tem tanto problema, porque a gente ainda vai vir com os granulados e ainda vai vir com a outra cobertura por cima e aí vai encobrir algumas imperfeições que possam ficar. Aí agora com uma espátula assim reta, a gente vai fazer as quinas para que ele fique bem retinho. Vão alisando. Quanto mais retinho ficar, mais bonita a sua torta vai ficando. Agora, com a ajuda do paninho, eu vou dar uma limpada no prato. Para ele dando o acabamento final na torta. Aqui eu tô trazendo para vocês um saco de confeiteiro, um saco descartável com um bico. Esse bico a gente vai fazer o trabalho na torta para que ela tenha aquele acabamento final. Com o mesmo chantilly que eu usei hidratado, eu vou colocar dentro do meu saco de confeiteiro. Posiciona o saco de confeiteiro na mão, para que você tenha apoio e consiga manusear o saco. Aí o resto do chantilly que eu usei para espatular a torta, eu finalizo ele para os detalhes finais da torta. Aqui, eu tenho um granulado, esses granulados que a gente compra em supermercado, ou então nessas lojas de confeitaria também. E aí eu gosto de sempre colocar em um recipiente para que não haja desperdício. Porque às vezes a gente vai colocando o granulado assim, ele cai e você não vai mais poder usar. Então você colocando ele dentro de um recipiente, você vai poder reutilizar o que for caindo dentro do recipiente de novo. E
não ter o desperdício do granulado, porque aqui o granulado tá limpo. Aí eu vou pegar o granulado e vou colocando na lateral da torta. Ó, ele vai grudando, eu vou virando e continuo a aplicação. Os que cair fora eu não vou poder aproveitar, mas os que cair dentro eu vou continuar aproveitando. E assim você continua todo o processo da torta. Fazendo o círculo para que pegue toda a parte inferior da torta. Pronto. Aqui eu acrescentei o granulado em toda a torta. Agora eu venho com o acabamento final da torta. Que vai ser o bico de confeiteiro que eu coloquei na manga. E aí eu vou fazendo o pezinho da torta para ter aquele acabamento bem delicado. Ó, vou mostrar aqui para vocês. A gente vai apertando bem delicadamente e ele vai fazendo os biquinhos. Todo esse detalhe faz com que na finalização da torta ela tenha esse resultado. Pronto. Aí aqui a gente fez o acabamento do pé. Aí agora com esse mesmo chantilly, eu vou acrescentar. Boto ele aqui de novo no recipiente. Vou acrescentar um pouquinho do recheio do brigadeiro. Eu vou acrescentar nele. E aí eu vou ter essa calda que a gente vai jogar por cima, que vai ficar com um sabor mais acentuado do brigadeiro ainda. E aí não tem como ficar ruim, né? Então vocês prestaram atenção que o mesmo material que eu usei desde o início da decoração até o final é o mesmo. Não mudou nada. Aí agora eu vou ensinar para vocês a técnica de como a gente vai aplicar essa calda em cima para ela cair, para ter o caimento e dar a finalização da torta. Ó, ela vai ficar com essa textura assim um pouco mais mole, que a gente pode dizer. Você vai aplicar em cima da torta. Ó, estão vendo uma quantidade? É uma quantidade que dê para espalhar por cima da torta. Com a minha espátula, que eu já estava usando ela antes, eu venho fazendo esse movimento. Ó, espalhando. E aí agora a gente vai fazendo o acabamento na lateral. Vou virar aqui para vocês olharem melhor. Ó. Tá vendo? E vai caindo. Então vai dar aquela ideia do brigadeiro escorrendo. E assim vocês vão fazendo em toda a torta. Vamos fazendo, espalhando. A torta, ela tá ficando já mole. Aí
Vai sempre alisando. Aí agora a gente vai fazer a finalização dela. Com o resto do granulado que a gente usou no começo. E umas raspas de chocolate. Esse granulado que a gente usou no começo, a gente vai colocando assim na lateral, para dar o acabamento. Eu tenho aqui alguns morangos, que a gente vai colocar em cima, porque o morango dá todo a delicadeza na torta de vitrine. Aqui os morangos eu sempre lavo e eu sempre gosto de usar o álcool de cereais para fazer essa desinfecção deles. Eles ficam até mais brilhosozinhos. E outra questão que eu estou lembrando aqui agora é sobre luva. Muita gente diz que a gente tem que trabalhar de luva. Só que o que acontece com a luva? Não é todo mundo que sabe trabalhar de luva, porque luva é uma coisa que você pensa que você está protegido com sua mão e não tem o costume de ficar lavando. Então é muito importante a mão seca, sem luva, porque toda hora você lava. Aí aqui eu gosto dessa técnica do chocolate. Aqui é um chocolate nobre, que você pode usar qualquer marca. Compra em supermercado ou em loja de confeitaria. E isso aqui que eu uso para cortar o chocolate. É aquelas faquinhas de cortar queijo. Ela dá um acabamento muito legal no chocolate no final. A gente pega a faquinha e vai puxando o chocolate. Até ele dar... Vou mostrar para vocês aqui o acabamento dele. Ó, vocês vão fazendo... Puxando o chocolate, ele vai ficando nesse estilo assim meio bagunçadinho e vai dando todo o charme em cima da torta. Ah, que bom é o cheiro. Pronto. Esse é o acabamento do chocolate que ele dá em cima da torta. Aqui a gente tá com a torta chocolatudo finalizada. Se tiver alguma dúvida em relação às receitas ou modo de preparo, você pode entrar em contato através do fórum ou ainda mandar um e-mail. Bons estudos para vocês! Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes, mas na hora de estudar elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver.